Fazemos agora uma ligeira interrupção na música, no nosso Alagoas Arte e Cultura, para, como sempre fazemos, darmos aquela viagem pelo mundaréu da cultura alagoana, falarmos sobre outros assuntos. E desta vez conversaremos sobre o site Zumbido Cultural. Então, vamos falar aqui com o Rodrigo Lins, que é o criador e mantenedor do site. Tudo bem, Rodrigo? Prazer estar com você aqui no Alagoas Arte e Cultura, conversar um pouco sobre o teu site, né, que fala essencialmente sobre cultura, não é isso? Exato. Tem quanto tempo o site? Olha, o site em si, ele tem agora pouco tempo. Ele tem, de visitação, ele tem assim 3 meses, 4 meses, mas sendo que ele já está no ar, porque a gente primeiro coloca ele no ar e faz um teste, né, como teste. Mas todo mundo podia visitar. Então ele já está no ar assim, há 1 ano, mais ou menos. Então a gente primeiro deixou ele uns 3 meses no ar, fazendo as divulgações, o que eu sempre faço, que continuo fazendo até agora. E depois a gente deu uma parada para ver o que a gente podia melhorar, para então sim voltar definitivamente. Então ele está há 1 ano, porém definitivamente há 3 meses. Você falou que o site, na realidade, é mais que um site, é uma empresa que você tem, que é a Zumbido Cultural, que é uma empresa de produção. Como é que é a empresa, qual é o objeto da tua empresa? Exato. Além do site. Exato. É uma MEI, né? Ela, como uma MEI, ela tem todas as responsabilidades que uma MEI tem, porque é uma empresa, e a gente ganha pelo patrocínio, né, que a gente tem lá. Então, para poder ter o patrocínio, a gente teve que abrir uma MEI, ser uma empresa oficial. Então, a gente, como eu já tenho essa vivência na cultura há muito tempo, ela também é uma empresa de produção, uma empresa de não só o site em si, o que a pessoa está vendo lá, mas eu continuo fazendo, a minha pessoa, continuo fazendo a minha produção que eu faço, então a empresa ela abrange toda essa gama Também a produção cultural. Exato. Mas vamos voltar para o site agora. Basicamente, qual é o instrumento do teu trabalho? O que é que ele tem? É opinativo? É só informativo? O que é que o Zumbido dá um mapa? Faz um mapa do site para a gente, como é que ele funciona, como é que ele está postado. Explica um pouco, né, as guias, né, as abas, o que é que ele tem, como é que pode pesquisar nele, o que é que você pode encontrar nele. Certo. Bom, o site, ele basicamente, ele consiste de quatro seções. A gente tem a seção, que é a seção de cinema, porém, na verdade, para começar, a gente tentou... Isso na página principal dele, você já vê tudo isso. Sessões. Você tem um quadro grande, que é o quadro que tem os slides que vai passando as matérias principais, que são matérias mesmo. Aí essas matérias consistem tanto de assuntos locais como até nacionais, assim, mas que qualquer pessoa pode participar, assunto cultural. Editais ou algum lançamento, algum evento que a Ancine ou algum órgão nacional fez, que é de relevância para quem vive a cultura, né? Saber, né? Então, nessa primeira parte são matérias. E logo abaixo a gente tem a parte do cinema, que eu não faço como os outros sites, ou jornais, que coloca o que está passando nos cinemas. Eu tenho uma vivência muito grande de crônica, eu sempre escrevi crônica. Então, eu peguei e, em vez de dizer o que está passando no cinema, eu resolvi fazer crônica sobre os filmes, mas dar dica de filmes. Então, eu falo sobre um filme... filmes que eu acho relevantes, né? Em Nome de Deus, tem uns filmes filmes, inclusive, que podem não estar nas telas, né? Na verdade,
os que estão lá no site até agora, nenhum deles está nas telas. Mas você pode ter, por exemplo, no Netflix, ou você pode encontrar eles. Mas são filmes que eu acho que são de grande relevância. Então, eu dou toda a informação sobre o filme, a ficha técnica inteira, falo... o site é muito preocupado em dar as informações muito mastigadas para quem está acessando. Então, a gente tem essa preocupação de dar toda a informação minuciosamente. Então, até a faixa etária, a gente se preocupa em colocar lá tudo, a duração. E aí, depois eu faço uma crônica sobre o que eu achei do filme. Uma crônica tipo crítica. Uma crítica uma crítica sobre o filme. E só sua ou você pega críticas de outras pessoas? Não, é também? minha. Só sua? Só minha. Os comentários, então, sobre o filme são seus? São meus. Até a sinopse que eu coloco antes é uma sinopse minha. Não é uma sinopse oficial do filme, é uma sinopse minha. E aí, tanto é que a gente também fica com essa preocupação que, na sinopse, às vezes é um filme de época, um filme histórico, né, real, como é o caso do Em Nome de Deus, e aí fala da história do Pedro Abelardo e da Heloísa, né, a história de amor entre os dois. E aí a gente, quem está acessando, vê lá aquele linkzinho azul, e a pessoa, na hora da sinopse está lá, e quando chega no Pedro Heloísa, está o linkzinho azul, a pessoa clica e já vai para a Wikipédia, por exemplo, explicando quem é Pedro Abelardo. Então a gente dá toda a explicação sobre o filme. Aí agora a gente vai para a outra aba, bem ao lado, que é a parte que não podia faltar, que é uma agenda cultural. Porém, ela não... necessária em Alagoas, né? Porque eu costumo dizer, Rodrigo, sem querer lhe interromper, já lhe interrompendo, já que o Jô Soares saiu, eu agora posso assumir esse bordão para mim. Não, bordão não está mais no ar. Bom, eu sempre costumo dizer que em Alagoas se reclama muito, não é? Aqui, a nossa sociedade, então, mas não tem nada para fazer. Mentira isso, né? A gente tem muita coisa em Alagoas para ver, né, toda semana. Né? Toda semana a gente tem gente tocando em bares, tem teatro acontecendo em vários espaços, tem cinema acontecendo, lançamentos de livros, exposições, pinacotecas, vários museus. A gente é que não se liga. Então está na hora de ver aqui o Zumbido Cultural. Então, vamos lá. Então tem a agenda lá. Exato. Foi, inclusive, bem interessante o que você falou, porque essa é a pura verdade mesmo. As pessoas eu costumo ver muita gente saindo daqui para Recife, por exemplo, e chegando lá e dizendo, poxa, mas em Maceió não tem isso, é a primeira frase que fala. Quando, na verdade, as pessoas, eu acho que o que faltou foi realmente essa informação, as pessoas terem acesso a essa informação, elas saberem que aqui tem. E foi por isso que eu comecei lá atrás, quando eu ainda fazia esse mesmo trabalho, sendo que por divulgação cultural. Agora, voltando ao Zumbi, na parte da agenda, então, eu não faço eu não faço essa agenda como outros também sites, outros veículos de comunicação, que eles, enfim, divulgam... Só informam, né? Só informam e divulgam, eles dão mais atenção para aqueles eventos, os maiores. Show da Ivete, show do... Não que isso não seja importante, claro que é. Sendo que eu prezo mais para aqueles que as pessoas não têm, realmente, eles não têm espaço. Que são exatamente as exposições, são exatamente os shows que tem aqui dos artistas locais, que são vernissagem, que são tantas coisas que tem, que eu mesmo não tenho tempo de colocar tudo, né? De colocar tudo, até porque se eu colocar tudo, aquele evento que é tão importante, ele vai acabar um pouco ele diluído, ficando diluído. Então a gente tenta cada dia dar um espaço só para ele, só para aquela coisa, para poder ele ter uma atenção maior. Então, realmente... E aí você comenta também, faz a mesma coisa que você faz no cinema, chega a comentar alguma coisa dessa, por exemplo, uma peça de teatro? Tudo o que está lá no site,
ele tem a minha cara. Então, assim, eu quando fiz eu não sou o programador do site, tem um programador, né? O que eu não entendo de programação. Quem é o programador? O programador é o Tiago Fonseca. Ah, valeu, Tiago. O Tiago Fonseca. Ele é fera. E ele fez a programação. Então, o interessante é que a ferramenta é um blog, a ferramenta é de blog. Porém, eu quis dar a cara de um site para ele. Então, quem entra lá não sabe que aqui ele naturalmente é um blog, porém com a visão todinha do site. Então eu tirei o máximo do Tiago, do meu programador, para poder pegar com as ferramentas de um blog, criar um site. Então, e ser bonito para quem vê, atraente. Porque eu tenho minha formação em marketing também, e eu acho que essa coisa da estética, né, do layout, eu acho isso importante demais. A pessoa olhar e ter o interesse de ler mais sobre aquele assunto. O conteúdo que está ali. O conteúdo, né? Então, ele tem bem, tudo que está lá tem a minha cara. Então, o que você vai ver lá, claro que eu tenho minhas fontes, claro que eu vou pesquisar, porém, eu sempre faço a minha edição e coloco a minha cara naquela informação ali que a pessoa está... Bom, falamos já das matérias, falamos do cinema, falamos da agenda. Vocês têm uma quarta? Tem uma quarta, que é a sessão Zumbido. A gente criou uma sessão Zumbido, que é uma sessão que fica logo abaixo, que ela é uma sessão que ela nos dá a oportunidade até de falar sobre, de repente, falar sobre coisa que não necessariamente tem a ver com a cultura, mas que é, de repente, importante. Comportamento, né? Exato, comportamento ou até serviço, né, para as pessoas. Então, essa sessão nos dá essa oportunidade. Claro que vai ter, tem cultura lá, mas ela nos abre esse espaço. Então, é uma sessão que fica logo abaixo, chamada Zumbido, mas que tem a mesma seriedade, a mesma cara das outras postagens, né? E aí você posta o quê? Tipo assim, posto... dá um exemplo aí. Olha, na verdade, a gente como eu disse, o nosso foco, e a gente tem lá o Quem Somos, né? E o que é o site, né? Lá tem tudo certinho, e nesse linkzinho a pessoa tem a descrição exatamente do que é... Da proposta de vocês. A nossa proposta. Então, a gente pega fixamente na cultura, no cinema, né, como já foi dito, nos matérias eventos importantes. E no serviço à população. Então, a gente tenta focar nesses 4 pilares, para poder a gente também não expandir muito, não né? expandir muito e também não ficar um site, não sei se eu posso falar essa palavra aqui, mas porra louca, que é aquela, porra louca, que você não sabe... Sem pé nem cabeça, que você não sabe, sem começo, meio e fim. Né? Tá falando de tudo, não sei o quê. Não, aí ele vai chegar lá e ele sabe o que vai encontrar. E sabe que ele não vai precisar ir para nenhum outro lugar para ter toda a informação que ele precisa. Inclusive, até eu recebo muito e-mail, muito de assessorias, e as próprias informações que chegam para mim, eu mesmo trato de ainda pesquisar mais e colocar mais do que me chega. Refunde. Até o que chega da assessoria, você dá uma refundida. Exato. Né? Eu sei que ali tem mais coisa para se colocar, eu sei que ali cabe mais informação, sabe? E aí eu tento... Um exemplo um pouco bobo, mas que no fundo é de grande... para mim, pelo menos, é de grande relevância, é que a gente, por exemplo, quando vai dar o serviço de um evento, então a gente coloca lá o endereço, né, do evento, o horário e tudo mais. Na parte do endereço, eu coloco também a pessoa percebe que tem um linkzinho lá, no endereço,
o endereço fica em azulzinho com aquela listrinha embaixo, e a pessoa clica, já vai para o Google Maps. Então, tem gente que, assim, as pessoas, como a gente sabe que a cultura, infelizmente, é pouco divulgada, então as pessoas não sabem onde ficam muitos equipamentos aqui, onde ficam muito teatro, onde ficam muito... Então, a gente dá isso já mastigadinho, a pessoa clica, já vai direto para o Google Maps, a pessoa sabe lá como chegar, onde é. Telefone, tudo, né? Então, a pessoa não tem como não ir, ou assim, não tem como não saber como chegar, né? Ou o que está faltando de informação. Ele não vai para outro canto, ele dali, ele ou já se interessa pelo negócio, ou então ele já, porque, enfim, não vai. Mas... No serviço, vocês também oferecem links de outros sites, outras, por exemplo, eu falo isso do meu programa, por exemplo, eu tenho o Alagoas Arte e Cultura que quero colocar à sua disposição lá, que é o nosso programa, tem já milhares de vídeos, 10 anos da cultura alagoana. Eu conheço. Então, eu acho que era legal, assim, e eu quero colocar, inclusive, para outros sites que se interessem pelo Alagoas Arte, pelo conteúdo que está lá, é um conteúdo público, é da TV Assembleia. Então, está disponível, só é colocar o link lá, o cara vai lá e vê, aí pode entrar em contato com milhares de informações acerca da nossa cultura, bandas, mestres da cultura popular. Então, vocês têm também, lá no Zumbido, há espaço para isso também, para você informar sobre isso. Com certeza. Esses, digamos, sites congêneres, que completem, que façam, né, o site do Ministério da Cultura, por exemplo, né, o site da Ancine. Né, porque às vezes o cara precisa saber onde tem edital, você não, tem aqui nesse endereço, você vai conseguir, né? Exato. Não, isso a pessoa que vai acessar, eu espero que acesse, com certeza depois desse programa vai ter muito mais acesso. A pessoa lá, ela, como eu disse, ela não vai ter falta de informação. A gente a gente está lá com a matéria, no meio da matéria, normalmente a gente coloca assim, eu coloco, né, assim, coloco um pequenininho mais, veja aqui mais informações sobre uma coisa que liga a outra. Complementa, né? Que complementa. E aí aquilo ali vai para outro site, vai para outro lugar. Mas outro domínio lá. Né? Que eu sei que é importante. A pessoa lá, o dono do site, de repente nem sabe que eu tô colocando aquilo ali, mas sendo que eu estou ajudando a pessoa a ter mais informação e dando o endereço de outro link. Aqui, coloco lá, a pessoa já clica se quiser saber mais sobre tal cantor ou se quiser saber mais sobre tal evento. Às vezes vem uma peça de fora, por exemplo, né? E aí a pessoa de repente nunca ouviu falar. E aí eu coloco a oportunidade da pessoa, veja aqui a chamada dessa peça no YouTube. A pessoa, o cara lá, o ator, fez uma chamada para a peça, mas nem uma chamada que passa aqui, porque às vezes nem todo peça que tem aqui tem necessariamente uma chamada oficial. E aí eu coloco lá, a pessoa clica e vê a chamada e de repente por isso ela se interessa mais. Então a gente está sempre preocupado em realmente, independente de ser outro site, eu acho que ninguém consegue nada sozinho, não existe isso. A pessoa tem que ter essa parceria, tem que ter essa humildade até de saber que você não tem toda a informação, você não tem todo o conteúdo e que tem outros que de repente sobre aquele ponto ele tem mais coisa. Então você coloca lá, olha, saiba mais aqui, e aí você diz a fonte, e a gente sempre tem essa preocupação de dizer a fonte. Ok, então a gente está terminando essa nossa entrevista, então como é que acessa? O acesso ao site o endereço... www. Coloca aí, Juninho, www.ozumbidocultural.com.br www.ozumbidocultural.com.br
E quem queira colocar banners, divulgar produtos, né, fazer propaganda, entre em contato como? Então, a gente tem o nosso próprio e-mail do site, que é rodrigo@ozumbidocultural.com.br. Também temos o próprio ozumbidocultural@ozumbidocultural.com.br. Tem meu telefone, que é 8299-995-7997. De novo, 9... 82, aí agora são 4 nomes, né? 495-7997. É o meu telefone pessoal, que a pessoa pode ligar. E a gente recebe muito pelo próprio e-mail do site, né? Agora, eu gostaria de deixar aqui uma coisa, você falou dessa parte de patrocínio de apoio. A gente já conta com o patrocínio da SECOM, né? SECOM do Governo de Alagoas. Da Secretaria de Comunicação do Estado, que é o Enio Lins, né? Que é o secretário, e a gente quer agradecer a esse apoio, ele acreditou na nossa proposta. Ele já via esse meu trabalho que eu fazia por e-mail, já de divulgação, e ele já tinha um conhecimento, e ele sempre apoiou. E agora a gente vai ter 2 novas parcerias, mas são parcerias que, na verdade, a gente está apoiando. A gente não vai ganhar nada com isso. Não está faturando ainda. Não, a gente está... Porque são 2 ONGs, né, que a gente está apoiando, que uma é uma ONG animal, né, que resgata animais de rua, faz esse trabalho, e é um pessoal que é muito esforçado da Pali Mundial, que se chama Pata Voluntária. E a gente já está com tudo fechado, só falta eles, porque eles têm que fazer o banner. E a outra desculpa, eu esqueci agora o nome da empresa, mas é porque eles ainda estão abrindo o CNPJ da empresa. Mas trata de quê? Mas elas fazem trabalho com crianças com câncer. Então, é um trabalho muito interessante, que eles vão lá e conseguem, crianças que estão lá naquela fila de espera, eles vão atrás de tratamento. Doadores e tal. Eles fazem um trabalho muito interessante da Jane. Então, é muito interessante. E eu entre tantas que eu vi, que já me chegaram, apesar do pouco tempo do site, mas as pessoas... E eu vi que essas 2 são um trabalho bem interessante que a gente resolveu apoiar. Beleza, Rodrigo, valeu. Paulo. A gente dá um tempinho aqui, só um tempinho do comercial, e volta com mais música no nosso programa.